Meus irmãos, no auxílio, graça e poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, seu bendito Filho, para o bem da sua igreja, nós vamos abrir o Santo Livro de Deus, Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse 20. Nós vamos ler novamente do verso 1 até o verso de número 6. Nós já fizemos exposição dos 3 primeiros versos, vamos fazer exposição dos outros até o verso de número 6. Apocalipse 20. Ouçamos com atenção e reverência a leitura do texto sagrado. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Que Deus aplique sua bendita e santa, infalível, inerrante, autoritativa palavra. Vamos orar, vamos curvar nossa fronte e pedir que o Senhor queira nos falar ao coração, pelo Espírito Santo nos iluminar, para que tenhamos a compreensão correta desse santo livro de Deus. Ó Senhor, humildemente buscamos a Tua face, somos indignos pecadores, como já dissemos hoje em oração aqui. Não merecemos que Tu nos abençoes, que Tu nos fales, ó Deus, porque somos tardios em ouvir, e tardios em responder, dura serviço. E sabemos que isso entristece o Teu coração. E ainda pior, o Senhor tem um juízo pior para aqueles que ouvem e não atendem, porque a Tua palavra diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. Então tem misericórdia de nós. Pedimos que Tu fales ao nosso coração, mas não somente que Tu fales, que Tu abras os nossos ouvidos para ouvir. Que o Senhor aplique a palavra no nosso coração, que o Senhor vença a resistência do nosso coração, quebre a nossa dura cerviz, e que Tu possas, ó Deus, nos prostrar diante da Tua palavra, Senhor Deus, e que ela opere em nós aquilo que precisa operar. Tem compaixão. Glorifica o Teu nome, Senhor Deus, operando na vida da Tua igreja, dos Teus santos, dos Teus eleitos. Opera, Senhor, de forma gloriosa, maravilhosa. Tem misericórdia. Nessa hora do fim, precisamos ouvir a Tua voz. Pieda-te de nós, perdoa os nossos pecados. Mais uma vez pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, esse capítulo 20 é sem dúvida um capítulo difícil, mas de maior controvérsia, de fato, em todo o livro do Apocalipse. Contudo, nós estamos seguindo aquela linha do paralelismo progressivo, em que nós temos vários e repetitivos contos a respeito dessa dispensação até o fim, desde a ascensão de Cristo até o fim. Contos, não repetitivos no sentido de repetir meramente, mas com visões diferentes a respeito do fim e de tudo que está acontecendo nessa dispensação. Então nós vimos a última sessão, o último conto, quando terminamos o capítulo 19. E agora no capítulo 20 nós estamos iniciando o último conto, a última sessão. Então nós voltamos para o início. O capítulo 20 você tem que ler nessa concepção. Nós temos que começar quando se estabelece, se instala o reino do Senhor. Então nós vimos o que significou prender o Satanás, amarrar o valente, quando foi Satanás preso. Nós lemos o texto que diz: é chegado o reino de Deus, e então foi inaugurado o milênio. Então nossa posição é a posição milenista, que cremos mais próxima dos nossos símbolos de fé, é a posição que crê num reino inaugurado. O milênio está acontecendo. Estamos reinando com Cristo aqui, e os que partiram reinam com Cristo nos céus. E esse é o assunto da nossa exposição a partir do verso 4, porque até o verso 3 nós falamos de Satanás e de como ele está preso, no sentido de que ele não pode mais enganar as nações, e que a obra missionária tem que avançar, e está avançando. Nada pode impedir que o evangelho seja pregado em todas as nações, e é isso que está acontecendo, apesar das oposições de Satanás, porque ele está preso. Contudo, Deus permite que ele opere, e ele está operando. Não pode mais impedir o avanço do evangelho, porque o Senhor o prendeu. Nesse sentido, ele está preso e restrito. Contudo, nós sabemos que ele continua tentando, e nós sabemos que ele está ativo no planeta à medida que o Senhor solta a corda e permite que ele faça, restringe a corda. A prisão de Satanás significa que ele está sob controle total da parte do Senhor. É isso que nós vimos até o capítulo de número 3. Para nós é animador, no sentido de que não temos que temer. Você pode estar certo de que ele não pode fazer nada com os filhos de Deus, a não ser que o Senhor permita, como fez com Jó, com um propósito. Mas você pode ter certeza, como um exemplo que eu vi hoje, interessante, do pastor Joel Bick, de que a experiência é como quando você vai a um zoológico, né? Como criança, todos já tiveram, ou levaram seus filhos, ou foram com seus pais no zoológico, e aí vê aquelas feras andando, contudo, atrás das grades, né? Presas. Então você vê, fica admirado, mas está confiante por causa das grades. É assim, Satanás está preso. Então ele ruge, tenta, contudo ele está sob controle. Até o verso 3. Agora, do verso 4 até o verso de número 6, nós temos aqui a posição de fato controversa, que é com relação ao reino. Então, se foi inaugurado o reino, Satanás está preso, onde é que este reino acontece? E quais as circunstâncias dos que fazem parte deste reino? Nós vamos ver nesses versos agora que o reino acontece nos céus e na terra.
Cristo reina nos céus e na terra. Ele, quando foi coroado, ascendeu aos céus, foi coroado, ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então ele reina nos céus e na terra. É isso que nós vamos ver aqui. Neste reino que foi inaugurado, nessa dispensação, Cristo reina nos céus e na terra. Então nós temos aqui súditos do reino nos céus e na terra. Então vamos ver. Vi também tronos, e nestes sentados aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta primeira parte está falando dos que morreram e estão com Cristo. Estão agora com Cristo, reinando. Vejam o que ele está dizendo aqui. Vi tronos. A primeira expressão, tronos, toda vez que o Apocalipse fala de tronos, ele está falando do céu. Você se lembra quando nós falamos dos 24 anciãos que tinham 24 tronos, estavam rodeando o trono do Senhor? Esta é uma visão no capítulo 4 dos céus. Então os tronos falam do céu. Vi tronos nos céus. É uma visão dos céus. E veja que ele diz: vi ainda as almas. Então é dos céus. As almas estão nos céus. E as almas dos decapitados por causa do testemunho de Deus. Ora, você se lembra do capítulo de número 6, do verso 9 de Apocalipse, que estas almas estavam nos céus. Quando ele abriu o 5º selo, 6:9, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, conforme igualmente eles foram. Então, aqui está almas nos céus. Os decapitados. Você deve entender que o livro do Apocalipse fala dos perseguidos, da igreja perseguida, e aqui nós voltamos para o início. Então, 1º século, 2º século, houve grande perseguição, os romanos, muitos foram mortos, jogados às feras, decapitados. O apóstolo Paulo foi decapitado, Tiago foi morto à espada, muitos foram mortos, e então os crentes estavam precisando desta consolação, desta esperança de que Cristo reina, e os que morreram, que entregaram suas vidas pelo testemunho de Jesus e que não abriram mão de confessar: Jesus é Kyrios e não César é Kyrios, e foram mortos, eles estão reinando, eles estão com Cristo, eles estão lá esperando o momento em que o justo juízo de Deus se fará. Vingança do Senhor para com aqueles que continuam e estão na terra realizando injustiças. Então, nós temos aqui a visão dos céus. E essa expressão que diz assim, dos tronos e dos que julgam, é interessante porque isto é uma expressão comum que se usa para a autoridade que os crentes terão nos céus. Eles vão assentar-se em tronos com o Senhor, vão julgar juntamente com o Senhor, inclusive anjos. 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios não, 1 Coríntios, capítulo 6, você se lembra quando o apóstolo Paulo está falando a respeito
1 Coríntios, deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 6. Aventure-se alguns de vós, sendo questão com outros, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, esse texto está falando exatamente disto. Os tronos aqui, que João vê, onde os crentes vão se assentar, aos quais foi dada autoridade de julgar. Então, ele está falando de crentes que morreram e que estão nos céus. Ele vê as almas dos que foram decapitados. Então, a visão é de crentes comuns que foram mortos e estão nos céus nessa dispensação e reinam com Cristo. Então, meus irmãos, o que nós vamos ver agora é a questão da chamada primeira ressurreição. Eu vou ler aqui que ele está falando no verso ainda de número 4. A última frase é: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Este é o assunto, vamos dizer assim, mais polêmico deste capítulo e que nós precisamos resolver com a ajuda do Espírito Santo e da Escritura, essa questão. Vamos lembrar o que é que dizem os dispensacionalistas ou os pré-milenistas. O esqueminha que eles têm é mais ou menos assim. Bom, Cristo vem, fica nas nuvens. Eu estou repetindo isso que eu disse da outra vez. Os crentes ressuscitarão, e os que estiverem vivos, crentes, serão transformados e vão ser arrebatados. Só que isto vai acontecer de forma secreta, e isto é a primeira ressurreição, porque eles vão ficar com Cristo 7 anos lá. Haverá aqui o anticristo e a grande perseguição durante 7 anos, e no final dos 7 anos, então, é que Cristo vem para reinar. Aqui 1000 anos os crentes vão ficar lá em Jerusalém, confinados lá, o restante aqui pecando, vivendo, contudo, sob a autoridade do rei, que é Jesus, mas sofrendo, criando, tendo outros filhos e morrendo normalmente, só que eles vão experimentar a paz forçada de Cristo durante 1000 anos. E eles então dizem que vai haver outra ressurreição depois que o milênio acontecer, vem o trono branco, e então haverá a ressurreição final. Isso é uma grande confusão e na verdade não tem respaldo nas Escrituras. Nós precisamos entender então o que significa esta primeira ressurreição que está aqui, que está escrito aqui, ó. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esta segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós vamos ver, meus irmãos, que esta primeira ressurreição não quer de forma alguma dizer ressurreição da carne, do corpo. Não. Trata-se de uma ressurreição espiritual.
Vamos provar pelas Escrituras isso, porque não existe primeira e segunda ressurreição. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina uma ressurreição só, que é a do último dia. Nós vamos ver os textos daqui a pouco. Então, esta chamada primeira ressurreição é espiritual. Diz respeito a duas coisas. A passagem da morte para a vida, no sentido dos que morrem e vão para os céus. Estes espiritualmente ressuscitam nesse sentido, de que vão para Cristo, para os céus. E o segundo aspecto é a ressurreição espiritual dos que nascem de novo e passam aqui nesse mundo da morte para a vida. Vamos ver essas duas coisas. Vamos ver primeiro essa questão da ressurreição, no sentido de que significa aqueles que morrem e partem para o Senhor. Não é a ressurreição do corpo, mas é uma passagem da morte para a vida. Como estes mártires aqui. Eles fecharam os olhos aqui, no entanto, ressuscitaram para a vida, imediatamente se acharam na presença do Senhor, num lugar maravilhoso chamado paraíso, que no nosso símbolo de fé é chamado de estado intermediário. É o estado em que as almas se encontram dos crentes até a ressurreição. Elas estão lá com o Senhor, conscientes, consoladas, aperfeiçoadas em santidade, na presença do Senhor. Conscientes, como nós vimos aqui, essas almas falando, né? E se manifestando. Até quando, Senhor? Elas estão conscientes, elas estão na presença do Senhor. Como também a parábola lembra do rico e do Lázaro, como Lázaro estava consciente, estava lá no seio de Abraão, no paraíso, na presença do Senhor. Todos os mortos em Cristo nos céus, nesse sentido, ressuscitaram para a vida. Morreram e partiram para a eternidade e estão vivos, reinando com Cristo. É isso que ensina isto aqui. Eles estão lá nos tronos com Cristo. Eles estão, nesse sentido, com esta bênção extraordinária de passar da morte para a vida. Meus irmãos, isso é consolador. O texto está ensinando que todos os que morreram em Cristo, todos os crentes, todos os que morreram, estão na presença do Senhor, em lucidez, gozando da presença de Cristo. No capítulo 14, verso 13, nós limos, fizemos a exposição disso, os irmãos devem se lembrar. Então vi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, eles estão reinando com Cristo. Eles estão no milênio, reinando com Cristo. Perfeita consolação. A palavra que diz do texto, no verso 4, eu vou ler aqui: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, quantos estavam vivos aqui, foram fiéis e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viveram no sentido de que eles morreram, foram degolados, ou morreram como por velhice, enfrentaram a morte, morreram, mas viveram e estão lá com Cristo reinando 1000 anos, estão com o Senhor.
O restante dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Que mortos? Os mortos que morreram sem Cristo. Eles morreram sem Cristo e estão num lugar intermediário chamado inferno. Neste lugar, conscientes em tormentos. Eles estão lá aguardando algo que pior que vai acontecer, que é a ressurreição final, quando receberão corpos de vergonha, de horror, para que sejam julgados e então lançados no lago que arde com fogo e enxofre, para pagarem nos seus corpos, ainda os pecados que fizeram. Se estão em tormentos agora, eles estão para ver um tormento maior, porque é receber o corpo para sofrer muito mais. Assim como, por exemplo, os crentes estão nos céus com as suas almas esperando num gozo já grande de estar na presença do Senhor em consolação, mas eles aguardam a ressurreição para que no corpo recebam a recompensa gloriosa de Deus, seus galardões, e o gozo vai ser muito maior no corpo quando ressuscitarem. Assim também os que estão no inferno, eles estão em horror, mas aguardam um horror maior quando ressuscitarem, para receber no corpo o mal que fizeram, especialmente a rejeição do Evangelho de Cristo. Então vejam, eles não reviveram. Durante 1000 anos, os que morrem sem Cristo estão lá no inferno, ou estarão no inferno, até completarem os 1000 anos, que é quando se dará o fim, o retorno de Cristo. Então eles ressuscitarão e receberão seus corpos. Mas, por enquanto, estão lá. Assim também os crentes que partiram estão lá, aguardando o fim do milênio, quando Cristo virá. Muito bem. Agora vamos ver o milênio com relação a nós aqui que estamos vivos. Isso nós falamos da igreja triunfante. Agora vamos falar da primeira ressurreição com relação à igreja militante. Como é que alguém passa a fazer parte do reino de Cristo, do seu milênio, sendo ímpio, e passa a fazer parte e começa a reinar com Cristo? Claro, você vai dizer, pela conversão, né? A palavra de Deus diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, quando alguém se converte, ele sai do império das trevas e vem para o milênio, o reino de Cristo inaugurado, e reina com Cristo aqui, é sacerdote agora. Mas como isso acontece? Acontece pela ressurreição. Como é isso? Abra em João capítulo 5. Agora é importante que você abra lá em João capítulo 5. Este é o texto clássico, vamos dizer assim, principal, para que entendamos esta primeira ressurreição de forma correta. Meus irmãos, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Nós não podemos. A Bíblia é um todo, ela é interligada e ela se interpreta a si mesma. Então vamos lá, João 5, vou começar no verso de número 21, Evangelho de João, capítulo 5, preste atenção, isto é muito importante. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna,
não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Na verdade, aliás, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Nós temos aqui, vamos dizer, duas expressões de ressurreição. A primeira, não tem túmulo. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho, os mortos espirituais ouvirão o Evangelho, o Filho chamando, e os que ouvirem viverão. Viverão. É a mesma palavra usada lá em Apocalipse, que na verdade não é ressurreição, mas é viver. A palavra é anasao, é viver. Então, viverão. Ouve o Evangelho, ouve a voz de Cristo e ressuscita. Por que ressuscita? Você já viu nossa exposição aqui de que quando alguém se converte, ela foi unida a Cristo, unida na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Todo crente que se converte ressuscitou com Cristo, espiritualmente. Ressuscitou e vive agora com Cristo e reina com Ele. Essa é a primeira ressurreição. É a ressurreição da vida. Veja como é diferente. No verso 28, ele diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão sua voz e sairão. É outra coisa. Uma hora já chegou, a outra ainda vai chegar. Entendeu? Uma hora já chegou. É verdade vos digo, que vem a hora e já chegou. Quer dizer, Cristo veio, inaugurou o reino, a hora chegou. A hora, que hora? É a hora em que os mortos vão ouvir a sua voz e viver pelo Evangelho, pregando o Evangelho. Mortos espirituais ouvem a pregação do Evangelho e vivem. Chegou a hora, é essa. Mas tem outra. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, ainda vem, não chegou. É aquela do último dia, em que os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Aí é no último dia. Cristo vai, a trombeta vai soar e ele vai ordenar. E então todos vão sair dos túmulos. É a último dia, que é a ressurreição. Mas a primeira ressurreição, meus irmãos, é espiritual. Não existe duas ressurreições de corpo. Só existe uma ressurreição de corpo, que é a do último dia, tanto para crentes como para incrédulos. Não é? Nós vamos ver aqui isso só para deixar bem firme. Daniel capítulo 12, versículo 2. O profeta Daniel fala dessa ressurreição do último dia. Ele diz que naquela hora a ressurreição se dará. Capítulo 12 diz assim, verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Ele está falando da ressurreição do corpo, é no último dia. Vai acontecer isso. É uma profecia dele com relação ao último dia. A ressurreição será de ambos, dos que vão para a vida eterna e dos que
virão para vergonha e horror eterno. Veja agora João 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos voltar lá para João 6. E veja como a palavra de Deus é exata. E nós não podemos pensar de outra forma. João 6, 65. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 6,65. Desculpe. 6,40. Desculpe. Errei aqui o versículo. 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, como é que esses dispensacionalistas dizem que vai haver uma ressurreição primeiro, só de crentes, depois vai haver outra ressurreição? Na verdade, eles têm mais, tem umas 4 ressurreições. Primeiro, depois vem só do Velho Testamento, depois... Não existe, a palavra de Deus só diz que haverá uma ressurreição no último dia. Jesus está dizendo, os crentes, de fato, a vontade de meu Pai é que todo que vir o Filho e crer nele, os crentes, tenham a vida eterna, e eu ressuscitarei esses crentes no último dia. Então, é o último dia que vai ter a ressurreição. Por isso, essa primeira ressurreição, é muito estranho eles ensinarem que vai haver primeiro a ressurreição e depois vai ter 1000 anos ainda. Aí depois desses 1000 anos é que vai ter outra ressurreição de gente que foi salva e morreu no milênio, de gente que não ressuscitou na primeira, mas ressuscita na segunda. Não existe isso. A palavra de Deus diz uma ressurreição no último dia, que será para a vida eterna, para horror e morte eterna, horror eterno. E Jesus diz que os crentes, ele vai ressuscitar no último dia, é o último dia mesmo. E não tem mais do que o último dia, meus irmãos. Não existe, o último dia é o último dia. A Bíblia não fala de brincadeirinha, último dia. Ou como alguém pensa, não, é o último dia da dispensação, mas ainda tem um milênio. Não, é o último dia. Então, nós não podemos aceitar esta proposta dos pré-milenistas, porque nós cremos no que a Bíblia ensina, e ensina isto. Esta primeira ressurreição é espiritual. Todos nós, meus irmãos, que cremos em Cristo, ressuscitamos em Cristo para o seu reino. Estamos agora no reino de Cristo e reinando com ele 1000 anos como sacerdotes. Veja, o texto diz assim, ó. Vamos voltar lá para o Apocalipse. 20. Os restantes... verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É o que nós somos. Nós ressuscitamos com Cristo e somos sacerdotes. Não é o que diz lá Pedro, primeira epístola de Pedro. Lembra disso? Capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, sacerdócio real. Nós ressuscitamos com Cristo, nesta gloriosa primeira ressurreição, que é a nossa união com Cristo, na sua morte e ressurreição, vivemos com Cristo. Isto é conversão.
e nos tornamos sacerdotes, sacerdócio real, e reinamos com Ele, como sacerdotes, no seu reino, agora, já é o que nós somos. Então, ressuscitamos com Cristo e somos sacerdotes com Cristo e reinamos com Ele, estes 1000 anos que nós estamos vivendo. Vamos voltar à questão do último dia. É muito importante o último dia, porque esta proposta pré-milenista diz que Cristo vem mais de uma vez. Ele vem uma vez e não é o último dia. E então ele fica lá 7 anos, depois ele vem, reina 1000 anos. E então essa segunda vinda de Cristo vai acontecer depois dos 1000 anos que ele estiver reinando aqui. E é complicado, como é que ele vem? Ele já está aqui. Então ele sobe, depois ele vem a segunda vez para dar cabo dos seus inimigos. Como vai ser? Não. O que a palavra de Deus ensina é que ele vem uma vez só. Ele vem neste último dia. É o que ensina a palavra de Deus. Nós cremos que neste último dia, de fato, os crentes ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados, último dia, vamos ser arrebatados, e no último dia, então, todos ressuscitarão, os crentes para a vida e para serem arrebatados, e os que ressuscitaram, que não são crentes, então receberão naquele dia a sentença do trono branco de Cristo, que ele vem para julgar, e executa o juízo, e então um cataclismo geral, um fogo terrível, vai queimar tudo isso aqui, porque ele vai fazer novos céus e nova terra, e então nós desceremos como a Jerusalém celestial, para aí sim reinar eternamente em novos céus e nova terra com Cristo. Isto é o certo. Vamos ver então o que diz, por exemplo, Pedro na segunda carta. Veja se tem algum cabimento de pensarmos na volta de Cristo ainda para reinar 1000 anos aqui. Veja, ele está falando da volta de Cristo, a vinda do Senhor. O pessoal estava achando demorado. Interessante, né? 40 anos tinham se passado e já estavam achando demorado. Nós já estamos a mais de 2000, porque para Deus um dia é 1000 anos, 1000 anos um dia. Então nós temos que entender que esse tempo para Deus é diferente, não é? Aí ele diz o seguinte: ele rebate essa questão de dizer que a promessa está demorada. Ele diz que é por causa que Deus quer que todos se arrependam, né? Todos os eleitos, a plenitude dos gentios e dos judeus devem ser completada. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Veja bem, como ladrão, ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Não é para marcar, ninguém sabe. Imagine, se é como os dispensacionalistas ensinam,
Cristo veio em secreto. Aí então, depois ele vem, reina, vai ficar lá em Jerusalém, e 1000 anos, todo mundo já aqui, mesmo não crente, vendo, olha lá, Cristo está lá em Jerusalém. É estranho, porque aqui está dizendo que a vinda dele para juízo e destruir tudo é como ladrão. Virá, entretanto, como ladrão do Senhor, no qual os céus passarão, nesse dia, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, o dia da volta de Cristo, meus irmãos, será o dia em que tudo vai derreter. Não tem mais 1000 anos. Vai derreter. Visto que todas as coisas vão ser assim desfeitas, dever ser como os tais, como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apreciando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o milênio, ele reinar aqui na terra 1000 anos, certo? Não! Esperamos o quê? Novos céus e nova terra. Nada de milênio. Ele derrete tudo nessa vinda dele, que é a vinda de Cristo, derrete tudo e vai fazer novos céus e nova terra. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, esse negócio de milênio aqui na terra, meus irmãos, não é bíblico, não existe isso. Já entendemos o que é a primeira ressurreição, é espiritual, diz respeito aos que já estão nos céus e reinam com Cristo, e diz respeito aos que reinam aqui, porque ressuscitamos em Cristo, e a morte não terá domínio sobre nós, de forma alguma. Recebemos o dom da vida eterna, reinamos com Cristo, estamos no milênio. Agora, Cristo virá naquele último dia. Os que estão com Cristo virão com Ele, ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados, e juntamente com eles seremos arrebatados. Os ímpios nesse mesmo dia ressuscitam para receber juízo. Nós vamos com Cristo de camarote ver o juízo total, porque seremos declarados salvos pela sua graça, e vamos ouvir a sentença horrível daqueles que ficaram, e ver a destruição também de todas as coisas, e aí tomar posse de novos céus e nova terra. É isso aí. Vamos responder apenas, para concluir, algumas objeções. Por exemplo, as pessoas dizem assim: mas pastor, nós lemos o Velho Testamento e nós vemos promessas que dizem respeito ao povo de Israel, que se não tiver o milênio, não vão ser cumpridas. E Deus não pode mentir, Ele fez promessas. Como é que faz? Há promessas com relação a uma restauração do Estado de Israel, e de plena gozo e paz e tudo, e até hoje não existe isso. Há promessas com relação ao trono de Davi, que Cristo tinha que assentar. E muitas pessoas têm dificuldade com isso por causa destas objeções. Mas, meus irmãos, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. A primeira coisa que nós devemos ver é que, primeiro, as promessas com relação ao Estado civil de Israel foram promessas condicionais, e que não se cumpriram civilmente, porque Israel
quebrou a aliança. E então estas promessas foram transferidas para o Israel espiritual, que é a igreja. No plano, na economia geral de Deus, era assim que seria. Então, nós, por exemplo, vimos, vamos ver, 1 Reis, rapidinho, eu estou preocupado com o tempo, mas se os irmãos me derem mais um pouco de paciência, um pouco mais, para resolvermos isso de uma vez. 1 Reis, capítulo de número 2, veja a promessa. 1 Reis, capítulo 2, de 1 a 4. É Davi, veja o que Davi fala com relação ao seu reinado. Aproximando-se os dias da morte de Davi, 1 Reis 2, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca faltará sucessor no trono de Israel. Bom, nós sabemos que os reis não guardaram os mandamentos. Salomão mesmo já começou se desviando, não é? Não guardaram. Mas vejam o que diz Atos capítulo 2. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como Pedro, falando de Davi, interpreta plenamente como é que isso foi cumprido. Porque eles vão dizer assim: o trono está vazio, Cristo tem que subir o trono de Davi. O trono de Davi não está no céu, está aqui na terra. Mas veja o que é que diz o texto, meus irmãos. Atos capítulo 2, versículo 29. Ele está falando, vou ler o 25, porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim vi sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, presta atenção, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. O seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem no seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então veja, meus irmãos, a promessa se cumpriu quando Cristo ressuscitou, foi assunto aos céus, exaltado. Então, ele está aqui dizendo,
que a interpretação é que Davi está se referindo a isso. Seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, sendo profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Então, Cristo se assentou no trono de Davi. Não há necessidade de que seja reconstruído o templo e que tenha um trono lá em Jerusalém, esperando para que Cristo venha se assentar. Ele já está no trono de Davi. Ele já reina soberanamente. Mais um texto para mostrar isso. Nós hoje fizemos a leitura, e não foi coincidência, certamente foi do Senhor. Amós, capítulo 9. Vamos novamente em Amós, o texto que o presbítero Jorginho leu, os versos 11 e 12. Diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Como é que o dispensacionalista ou pré-milenista interpreta isso aqui? Tem que reconstruir o templo em Jerusalém, porque está escrito: naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, repararei as suas brechas, levantando-o de suas ruínas. Então a bomba vai cair naquela mesquita, na esplanada do templo, e Deus vai reconstruir o templo, porque está aqui uma promessa. Não se cumpriu até hoje, vai ter que se cumprir. Eles dizem isso. Só que a própria Bíblia desmente eles e interpreta isso daqui, o próprio Espírito Santo. Abra em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Concílio de Jerusalém está reunido. Eles estão para resolver uma questão entre judeus e gentios, questão cerimonial. Cada um fala, dá testemunho. Paulo, Pedro, de repente Tiago, meu irmão de Jesus, que era presbítero e, portanto, naquela hora sendo moderador deste concílio de Jerusalém, veja o que ele diz, a partir do verso 13. Eu vou ler 12. E toda a multidão se silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem-se com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Ele vai citar Amós: cumpridas estas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. O que ele está dizendo? Que o tabernáculo, esta profecia, está agora se cumprindo. A igreja é o templo do Senhor sendo erigido. É a igreja o tabernáculo de Davi, para que os gentios venham e façam parte também, outros povos. Então o Espírito Santo está interpretando
o texto de Amós e dizendo, não é reconstruir templo e paredes de pedra em Jerusalém, é construir paredes vivas, de pedras vivas, como diz Pedro. E assim reedificar o tabernáculo caído de Davi. A igreja é o templo do Senhor, reedificado das ruínas. Então, meus irmãos, veja que não tem que haver um milênio e reconstruir templo algum. Nós estamos no milênio, o templo está reedificado, é a igreja do Senhor. Há pedras vivas ainda que temos que buscar, há brechas, estamos juntamente com o Espírito Santo reedificando o tabernáculo de Davi caído. Até a última pedra, o último convertido, o último eleito, que vai fechar a última brecha, e o tabernáculo todo construído, e Cristo virá. Então, meus irmãos, aí você vai dizer, mas e aquele texto de Isaías, lembra do cordeiro com o lobo? Aquilo não é um milênio, porque você vai encontrar pessoas e eles vão dizer para você, Isaías 65 é o milênio, quando diz assim, edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhos, comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos, não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor, seus filhos estarão com eles, e será que antes que clamem eu responderei? Aí depois vem o verso 25, o lobo e o cordeiro passarão juntos, o leão comerá palha como boi, será a comida da serpente pó, não se fará mal e nem dano algum no meu santo monte, diz o Senhor. Não é um milênio isso aqui? Porque vão viver 100 anos, mas vão morrer, tal. Como é que é isso? Bem, o verso 17 diz assim, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não há lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, Calvino, ao interpretar esse texto, diz, isso nada mais, nada menos se refere à era do Evangelho. A era do Evangelho é a era áurea do reino de Cristo, porque o Espírito Santo foi dado, os crentes vão experimentar essa paz, no monte do Senhor haverá esta paz. Ele até diz que o lobo e o cordeiro vão brincar com a criança. Vocês lembram quando eu fiz a exposição disso, dizendo que Calvino diz, são pessoas que eram antes como lobo, devoradores, ímpios, se convertem, se tornam mansos, e as crianças estão com eles, não há mais perigo. O veneno que havia nas víboras ímpias, com mentiras e calúnias e coisas, agora na igreja não é para existir mais isso, vão estar juntos e não haverá mais problema. É a era áurea do Evangelho. Quer dizer, essa interpretação de Calvino, meus irmãos, que eu acho realmente preciosa e interessante, é a igreja. Nós estamos vivendo o milênio na igreja, no Monte Santo do Senhor. É aqui onde deve haver, de fato, a manifestação de amor, perdão, compreensão, paz, e não um comendo os outros. Isso é do mundo. No Monte Santo do Senhor, nós temos aqui o amor reinando entre nós, e é assim que deve ser. Então, nós estamos vivendo o milênio.
vivemos o gozo e a paz e a harmonia, a bênção no Evangelho. Mas nós esperamos novos céus e novas terras, de fato, vamos dizer, literais. Deus vai operar de forma gloriosa. E então estaremos para sempre com o Senhor. Será maravilhoso. Que Deus nos abençoe e você compreenda isso e possa não ser enganado por nenhuma outra ideia. Eu já exposei essa ideia pré-milenista, ensinei isso. Mas quando meus olhos foram abertos para a verdade como ela eu tive que abandonar isso. Não tinha mais condições. É uma fantasia inventada pela mente humana. Isso se tornou popular a partir do século XIX, 1900 e pouco, é que surgiu essa ideia assim, pré-milenista, dispensacionalista, como ela e se tornou tão popular. Mas Deus nos abençoe para que fiquemos com a palavra de Deus, com a sã doutrina. Vamos orar, vamos ficar em pé. Agradecemos, ó Deus, a bênção da tua palavra e te louvamos por esse tempo tão bom que passamos examinando as Escrituras e te agradecemos pelo teu Espírito que nos conduz à verdade, como Espírito de verdade que Ele é. A ti toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.